Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Ágil nas Trincheiras, que é um podcast onde a gente conversa com profissionais que estão no campo de batalha, no dia a dia, que tiraram alguma certificação de renome ou ainda não, mas estão aí aplicando ágil no dia a dia, na prática, e com certeza vai ter muita experiência para passar para vocês. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Godoy, ele vai contar um pouquinho aí sobre a carreira dele, sobre a experiência dele, com o método AIS, o que ele já passou, o que ele está passando. Fala aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Duda? Prazer enorme estar com vocês aqui, um grande privilégio, me sinto honrado e estamos aí para poder servir a comunidade ágil, para poder enriquecer a vida de pessoas e contar um pouquinho da minha história e tudo que tem acontecido nos últimos meses e anos aí. Show de bola, Guilherme. Bom, se quiser contar um pouquinho aí da tua história, falar pra gente de onde você tá falando, fica à vontade. Legal, Duda. Olha, eu sou de Divinópolis, que é interior de Minas Gerais, e... Bom, eu sou agrônomo de formação, né? Então eu fui estudar agronomia e ao final da agronomia eu já engatei o mestrado, engatei um doutorado e na minha mente eu sempre tive o sonho assim de lecionar, né? Ser um professor, sala de aula, lidar com pessoas, sempre gostei muito de lidar com pessoas. Então, ao final do meu doutorado, pensando em ser professor, né? Eu tive uma experiência dando consultoria no campus, sabe, Duda? Pelo sul de Minas, uma região que você conhece bem ali, né? Fui para Varginha, dei curso na sua terra natal, dei cursos em Lavras, nas cidades do sul de Minas. E aí, eu passei num concurso público em Divinópolis para professor universitário, na Estadual de Minas Gerais. E eu fui dar aula para engenharia civil e também para arquitetura, né? Comecei a dar aula também numa particular aqui. E, assim, desfrutando da sala de aula e tudo mais. Mas acontece que eu fechei essa empresa minha e fiquei apenas com a sala de aula mesmo, lecionando. E muito interessante que hoje, como gerente de projetos, Scrum Master, a gente vai chegar nessa etapa ainda, mas lá no meu doutorado, no meu mestrado, eu já lidei com projetos de pesquisa, o que deu ali uma bagagem, um know-how para aquilo que eu faço hoje, né? Que é bem interessante. Na universidade também eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos de pesquisa e projetos de extensão. Mas vai ouvindo, Duda? Aí eu estava lá, dando minha aula, feliz da vida. Na área acadêmica, hein? Hoje gestor de projeto. Eu quero saber o que aconteceu nesse meio aí. Mas vai contando. Vou te contar um pouco desse mosaico aí, como que Deus tem suprido aí o quebra-cabeças para mim. Vamos lá. No meio da pandemia, acontece o impensável. Do nada, eu me vi desempregado. Fui demitido no meio dessa crise sanitária. E assim, na minha época, enquanto professor, na engenharia da computação também, eu orientei alguns alunos em projetos e eu comecei a gostar da área de TI. E me chamou muita atenção, a gente publicou artigo científico na área de TI, e aí a TI simplesmente brilhou os meus olhos. Eu falei, poxa, se eu gerencio pessoas e projetos na área acadêmica, por que não fazer isso também na área de TI? Então, quando eu fui demitido, eu mais 33 professores, num dia só, uma leva desempregada. Caramba, assim. cara. Sim, foi terrível. Mas no meio da tempestade encontra-se a oportunidade, já dizia o sábio, né? E eu vi uma grande oportunidade de pivotar minha carreira nesse momento. Então, foi aí que eu tive uma oportunidade de mudança. E alguns amigos meus da área de TI começaram a me incentivar. O Alex Mahmoud e a Bel, esposa dele, grandes amigos meus, super me incentivaram, falando assim, Gui, eu acho que você tem muito perfil de Scrum Master, cara. Gui, eu acho que você tem um super perfil de gerente de projetos ou até de QA. Pense nisso. TI não é só código, é também gestão de pessoas, de processos e de projetos. E aí eu tive uma oportunidade e já comecei a trabalhar como gestor de projetos em uma empresa e amigos me incentivando. Mas até aí você só sabia coisas sobre gestão ágil, da galera falando, comentando. Nem sabia, nunca tinha ouvido falar de gestão ágil até então. Não tinha até então. Você sabia que existia o Scrum Master, por exemplo. Exatamente. Apenas isso por alguns videozinhos no YouTube e tudo mais, né? Na verdade, o que acontece? Quando eu vi essa oportunidade e abracei essa oportunidade e me contrataram justamente pelo background de gestão de projetos. Mas quando eu caí na empresa, William Fernandes, grande amigo meu, assim, hoje a gente se vê todo final de semana, praticamente, um cara fantástico, disse para mim, Gui,
olha só, gestão ágil. E a gente comprou um cursinho, ele comprou um livro, a gente começou a estudar sobre metodologias ágeis. Primeira pesquisa minha no Google, MindMaster. E Na no YouTube. E aí própria. eu comecei a consumir o conteúdo da MindMaster, Duda, e fui ouvindo vocês todos os dias praticamente, conteúdo gratuito, né, primeiramente. Mas o E que te aí, despertou essa coisa com a gestão ágil, assim, de... Teu amigo falou ali, o que te despertou essa curiosidade? é porque, assim, como a TI me brilhou os olhos, tanto pela efervescência do mercado, quanto pelas grandes oportunidades que a gente está vendo, quando ele me falou de metodologias ágeis e eu comecei a pesquisar e ver o conteúdo de vocês, eu falei, cara, isso tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo. E quando eu comecei a implementar na empresa, porque eu fui contratado como gestor de projetos, Uhum. mas fazia um pouco de análise de sistemas, um pouco ali também de consultoria, um pouco de cada coisa. De repente eu estava desenvolvendo as funções de Scrum Master, porque isso veio naturalmente, caiu como uma luva, sabe? E aí eu estava facilitando cerimônias, tirando impedimentos, tentando lidar com os conflitos na empresa, rodando daily, e ali eu me vi como Naturalmente. gestor, naturalmente, gestor de projetos / Scrum Master, e aí eles começaram já a me ver com esse cargo, né? E aí Mas a amigos meus, empresa usava ágil já tinha... não, totalmente preditivo. Quando a gente entrou, eu implementei esse ágil. Primeiro eu se recomendei, aceitaram e abraçaram e gostaram, mas até então nessa empresa era um ágil imaturo, vamos dizer, um ágil 1.5, um cascágio, porque a mudança ela é feita de forma paulatina, né? Sim. Paulatinamente, aos poucos. Então, ali ainda nessa empresa, eu estava ainda brilhando os olhos um pouco para QA também. Assim, eu não tinha me encontrado ainda. Eu desempenhava gestão de projetos, Scrum Master, mas com um olho ali na qualidade também, sabe? E aí, alguns amigos meus me incentivando, Gui, qualidade eu acho que não é tua área não. O Macau, o Ricardo, dizendo, Gui, eu acho que é Scrum Master para você. Eu acho que essa é a sua área. Gestão de projetos e Scrum Master. Essa é a tua cara, né? E aí eles super me incentivaram a ser um pessoísta. E aí eu vi claramente que eu sou uma pessoa pessoísta. O que eu quero dizer com pessoísta? Ista é aquele sufixo ali, né, que diz que você é especialista em algo, ou que você Sim. gosta ou tem aptidão para algo, né? Então eu acho que eu tenho aptidão para pessoas, projetos e processos. Então eu fiquei com a gestão de projetos e como Scrum Master. Gestão de projetos ali no âmbito tático e Scrum Master no nível operacional das equipes, né? Mas até aí você ainda não tinha feito curso, ainda não tinha entrado muito. Estava ali na vida dos Exato. podcasts, dos conteúdos gratuitos ainda, né? Exatamente. E os resultados já estavam aparecendo, mesmo com o conteúdo não pago, com o conteúdo gratuito. Mas acontece que quando eu descobri que eu sou um pessoísta, surgiu o desejo mesmo de me aprofundar e virar um profissional agilista, né? Uhum. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa onde eu estou hoje, né, uma segunda empresa, onde o desenvolvimento de software ele é mais frenético, são diversos projetos. E aí eu fui contratado como gerente de projetos e Scrum Master. Mais uma vez, gerente de projetos no nível tático, juntamente com os gestores, o CEO e o CTO da empresa. E aqui no nível operacional, aplicando o Scrum. E em alguns projetos, Scrum Ban também. E então, assim, olha, eu digo para você, os resultados estão maravilhosos, eu vou contar aqui, mas eu estou aprendendo muito com esses caras. Tem sido, sim, fantástico, sensacional trabalhar com esses caras. Tanto na primeira empresa quanto nessa segunda empresa, sabe, Duda? Mas, assim, o que aconteceu? Quais são os resultados que eu tive logo de cara? Posso falar dos resultados ou você gostaria de... Pode contar. Bom, foi assim, Duda. Mas Quando... assim, um quando ponto aqui. O que você estava buscando aí na hora que você falou, não, eu vou parar de consumir aqui conteúdo gratuito e vou é ver um isso que eu ia falar curso. Você agora. chegou a participar de algum evento nosso? Como que foi esse Sim. contato aí para... Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, o que acontece? Eu descobri que era imperativo eu abraçar essa ideia de ser um agilista profissional e
consumir o conteúdo pago. Porque eu sei de muito tempo já, de diversos cursos que eu faço, que existe uma grande diferença quando nós consumimos conteúdos gratuitos para aqueles conteúdos pagos. É óbvio, é claro, alguém já disse sobre a analogia do GPS. Legal essa analogia. Você consumir conteúdo gratuito é como você procurar achar um lugar sem um GPS. Você não tem uma ordenação dos assuntos que vai te levar naquele lugar específico, no alvo onde você quer chegar enquanto profissional. Sim. Já com curso pago, né, Duda, você tem todo o GPS, toda a geolocalização, ou seja, o passo a passo do que traçar para se tornar um profissional, né? A rota, para você se tornar o profissional que aquele instrutor está te passando o conteúdo. Então, de cara eu falei, Duda, olha, eu preciso comprar um curso da MindMaster, porque ele vai me dar o norte aonde eu preciso chegar. E então, assim, se eu queria atingir o próximo nível. Para atingir esse próximo nível, é imperativo que você invista na sua carreira. Sim. E não espere que a empresa onde você trabalha invista em você. Não espere que outra pessoa... Você precisa investir em você mesmo, né? E foi o que eu fiz. Então, me tornei aluno da formação Scrum Master. Nisso, eu já também assinei o Seja. E você já estava mirando a certificação também? Já estava cogitando tirar uma certificação? Ou estava realmente mais focado aí no conteúdo? Com certeza, porque eu fiquei esse 1 ano e pouco aí como Scrum Master de projetos, mas um nível ali prático, mas não certificado. Agora, quando tomei essa decisão de me tornar um agilista profissional, eu disse, eu preciso das 5 certificações. Pelo menos, aquelas que o Denis e o Denison comentam muito, né? Sim. Então, eu já tenho os 5 módulos, que é a formação de Scrum Master, o PO, Kanban, o Safe Agile, e é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou simplesmente, a minha intenção é, nesse ano, já tirar as 3 certificações principais aí, que seria... Semana que vem eu já vou tirar a formação de Scrum, a PSM, né? PSM, aí ao longo do ano o meu OKR, aí minha meta é me aplicar para PSPO e também para PSK, sabe? Sim. Então, sim. E, Guilherme, só antes da gente falar um pouquinho dos seus resultados, uma pergunta. Assim, chamei porque eu sei que você tem vários resultados práticos aí, né? Apesar de você não ter tirado a certificação ainda, já está atuando como Scrum Master, já está colocando na prática, já tem seus resultados aí. Mas o que você busca com a certificação? Qual o diferencial que você quer para sua carreira tendo as certificações, né? Porque você quer realmente seguir aí a jornada do agilista, né? A certificação, primeiramente, ela vai te dar um resultado pessoal. Ela vai dizer você vai dizer para si mesmo com ela que você masteriza, que você domina o assunto em questão. Scrum Master, se eu tirar a certificação, eu vou provar para mim mesmo, primeiramente, que eu sou um Scrum Master profissional. Então tem dado certo, porque eu já fiz 3 simulados e os 3, até então, fui aprovado nos 3. Mas vou fazer as 18 vezes, tá? São 6 vezes 3, para quem não sabe. Sim. Nós temos 6 simulados nesse curso e farei 3 vezes cada um deles. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, vai ser uma prova de que eu sou um profissional Scrum Master. Mas também para a empresa onde eu trabalho, isso vai transmitir confiabilidade, certeza, segurança para a equipe, sabendo que está trabalhando com alguém que tem uma certificação internacional do órgão mais cotado aí no mundo inteiro, o que se diz Scrum Master, né? E também para o mercado de trabalho, né? Vamos supor que alguém vai contratar alguém sem certificação e alguém com certificação. O empregador, ele obviamente vai optar por alguém certificado, porque isso mostra que ele não precisa fazer perguntas na entrevista. Olha, o que você entende por Kanban? O que acontece se acontecesse tal coisa? O que você faria? A certificação já adianta esse caminho para o empregador, né? Filtro, né? Justamente. Então exatamente... Essa visibilidade, né? Essa confiança para o outro e para você mesmo, né? Justamente. Uma via de mão dupla, né? Mas então, eu comecei a fazer a formação Scrum Master, assisti ao Netflix Ágil, e sem tocar nas provas por enquanto. Uhum. Eu comecei a implementar esse conhecimento daquilo que a MindMaster me passou, e eu comecei a ter uma melhor
comunicação com o time. Eu ajudei o time a se comunicar melhor através da implementação dos 3 pilares do Scrum, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. Isso através das cerimônias que foram colocadas, implementadas. Não havia uma cadência de todas as cerimônias do Scrum. Você sabe muito bem, né, Duda, que a maioria das empresas hoje não aplica um ágil na sua totalidade. Pelo contrário, é um Scrum, muitas das vezes nem Scrum Kanban, é uma miscelânea de coisas. Só fala, né, que aplica o ágil. Fala porque é bonitinho falar, né? O ágil, tá na moda, né? Ele traz uma cor para a nossa empresa, ele deixa a gente mais feliz no trabalho, e não é isso. A gente sabe que o Scrum é fácil de entender, mas difícil de aplicar na prática. E realmente as empresas estão patinando nessa dificuldade de se aplicar o Scrum. E lá não era diferente. Dada aí a diversidade de níveis que nós tínhamos na empresa entre seniors, plênios e júniors, acontece que a nossa comunicação agora através das cerimônias, todas as 5 cerimônias, né, considerando isso, desde sprint planning até sprint, até retrospectiva, acontecendo, isso melhorou muito a inspeção e a adaptação do time. E, Guilherme, como que foi levar isso para a empresa, levar essas cerimônias? Como que foi? Teve alguma resistência? Como foi esse processo? No primeiro mês, como todo bom iniciante, o que é importante para você, querido, querida, que está nos assistindo, que entra numa nova empresa, que começa um novo posto ali, é muito importante que você observe os processos, observe as relações, como o trabalho funciona, como a equipe se desenvolve nas sprints. Então, eu fiquei observando durante o primeiro mês e anotando tudo aquilo que era de positivo e tudo que precisava melhorar ou mudar. Ao final desse mês, eu fiz uma retrospectiva com o pessoal daquilo que eles já estavam implementando. Nessa retrospectiva, eu trouxe sugestões, ficamos ali mais de 1 hora discutindo as implementações. Eu até fiz uma anotação daquilo que eu sugeri. Por exemplo, a implementação de requisitos leves. Meu patrão, show de bola, o cara que eu amo muito, ele chegou para mim e falou assim, olha, Guilherme se tornou um grande amigo meu, falou assim, Guilherme, eu gostaria que você implementasse uma documentação diferente do que a gente tem hoje, porque hoje é aquela doc-driven development, né? A documentação escrita na pedra, preditiva. Sim. Nós queremos algo mais leve. Então, eu desenvolvi então, já acabou criando essa confiança, né? Só dele ter passado para você essa responsabilidade de ter desenvolver junto com o pessoal, né, essa documentação. O bom, Duda, foi isso. Ele me deu carta branca. Ele falou assim, olha, você tem total liberdade para andar, implementar. Eu até, assim, eu fiquei muito surpreso, né, e honrado. Poxa, que legal. Me deram uma liberdade para implementar. E aí discuti com toda a equipe detalhes como esse, né, requisitos leves. A gente implementou o Story Driven Development através de User Stories, juntamente com a equipe de QA. Tenho explicado para o pessoal que mudanças são bem-vindas, nós devemos abraçar as mudanças, porque muita reclamação era ouvida do tipo, mas não está escrito na documentação, o cliente quer isso desse jeito, mas na documentação está de outro. Nós precisamos adaptar a cada review, juntamente com o PO e os stakeholders, né? Então, a questão da sprint 0, acontecia sempre de, precisamos de uma sprint para arquitetura, precisamos de uma sprint só para bugs, e no Agile não tem isso, né? Senão a gente volta para o waterfall, para o cascata. E, então, o cliente não é inimigo. E o cliente muitas vezes coloca aquela roupa de que ele é o inimigo, né? Que ele deve pressionar. Sim. O cliente nosso, a gente traz ele como PO, um deles, né? Um PO específico do cliente, para que ele possa trabalhar conosco de forma estreita, perto de nós, né? Então isso tem sido muito positivo, porque o feedback é a cada segunda-feira em sprints. E assim, qual que é a diferença? Você já recebeu algum feedback dos clientes quanto a isso? Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Já. Da visão do cliente? Primeiramente, ao final dessa retrospectiva, o pessoal disse, olha, a gente não estava botando muita fé nesse ágil, mas agora a gente precisa reconhecer que o ágil está melhorando o nosso trabalho. Então houve elogios, palavras positivas, houve um salve ali da equipe, eu fiquei super satisfeito com o resultado, né? Legal, cara, parabéns. Muito obrigado. Parabéns a vocês, né? Porque Mindmaster é top da balada aí, top demais em poder prover esse conteúdo pra gente. Mas o cliente
durante as reviews, sempre tem dito, olha, tá muito bom, é isso aí que a gente espera, esse relacionamento mais estreito. E o feedback tá legal, porque tá gerando transparência também para os clientes, né? Eles estão vendo o que está acontecendo. Então, tem sido muito bom a questão de métricas, Duda. As métricas, as user stories não eram queimadas nas sprints. Então, vamos supor que user story era aberta lá em outubro, em setembro do ano passado, até hoje estão abertas, entende? Então, isso não dá métrica, então eu expliquei para o pessoal a necessidade da gente queimar user stories em cada sprint e implementar de fato o que é ser ágil, né? E o feedback tem sido positivo, e um aprendendo com o outro, eu aprendendo com eles, aprendendo comigo, então tá assim, fantástico, sabe, Duda? Muito Que bom. legal. E assim, internamente no time, o que você já sentiu de diferença quanto aos resultados, produtividade, comunicação? O que você viu de impacto? Sim, bom, primeiramente o time está se comunicando melhor. Antes eles trabalhavam mais em silos dentro do próprio Scrum Team, que na verdade não era tão Scrum, mas não existe mais esses silos. Então, por exemplo, antes o pessoal tomava para si o backlog da sprint e dividia as assignments, né? Os owners, cada um era um owner de uma atividade, uma task. A gente sabe que no Scrum não tem isso, né? O sprint backlog é do time. As user stories, o product backlog é do time. Mesmo que alguém faça uma atividade, é do time. Então, tudo é compartilhado, o código é compartilhado, pull requests compartilhadas, o trabalho tem melhorado muito a comunicação do pessoal, podendo implementar esses conhecimentos, sabe? Em termos de organização do time, está tudo muito mais claro, as adaptações estão mais correntes, porque antes não tinha o review, então a adaptação ia acontecer ao final de um mês e meio. Agora a adaptação ela acontece semanalmente. Perdia bastante tempo com isso, né? Se não tinha review, se não tinha retrospectiva, não tinha o feedback. Então o feedback acontecia mais demoradamente, né? E o cliente ficava mais distante ainda do processo, né? Justamente. Por isso mesmo isso tem trazido muita alegria para o cliente, né? Poder ajustar a rota de forma empírica, né? Testando a cada segunda-feira, em cada review, o produto. Então tem sido muito bom para todo mundo. Muito precisa ser feito ainda, né? Mas já avançamos bastante, viu, Duda? Você diria que o principal impacto aí para o time foi essa satisfação do cliente? Teve mais alguma coisa que você viu que se tornou consequência dessa melhoria de organização, de produtividade? Eu posso dizer para você o seguinte, o time tomava para si muitas tasks ao mesmo tempo. O Work in Progress, o WIP, ele acumulava ali 5, 6, 7, não tinha limite nenhum. Então, no conceito de Kanban, a gente implementou a ideia de que comece a fazer, comece a terminar e pare de começar, não é isso? Começar. Exatamente. Então, assim, é simplesmente ensinar o pessoal o conceito de enxuto, né, de lean, fazer o mínimo possível. E outra coisa importante que tem acontecido é a ideia de entregar numa review uma fatia do bolo completa para que o cliente tenha uma experiência completa da funcionalidade, do incremento potencialmente entregável, potencialmente utilizável. Então, antes se entregava uma camada apenas do bolo, só uma tela desenhada. Ou, nessa sprint nós fizemos a arquitetura e o banco de dados. Na verdade, agora a gente tem entregue toda a funcionalidade. Né? O que o cliente experimenta nisso, né? O cliente não sabe o que fazer com um banco de dados, uma tela que não integra, né? Então, agora não, a fatia do bolo tem sido entregue, ou procurado sempre estar sendo entregue com todas as suas camadas, para que ele possa se deliciar e ter uma experiência completa com aquele incremento entregue no final da sprint. E a saúde também, porque eu tenho feito one-on-one com o pessoal, assim como o Scrum Master deve fazer, né? E assim, me preocupando com a carreira deles, com o coração de cada um deles, tanto no trabalho quanto fora do trabalho. E isso tem sido muito legal, porque a gente tem estreitado as amizades, né, o relacionamento, e tem sido muito saudável para o pessoal essas reuniões intencionais, sabe? Esses one-on-one. Que legal. E assim, saindo um pouco do seu time aí, do seu trabalho, dos projetos que você toca, desses resultados maravilhosos que você já contou, falando realmente da sua carreira, o que você acredita que tenha sido o maior impacto até agora, adquirir esse conhecimento, colocar esse conhecimento em prática, falando do Guilherme como profissional? Bom, o maior impacto, eu acho assim que
tem havido uma sinergia muito positiva do conhecimento que eu tenho tido com, por exemplo, o curso de formação de Scrum Master, né, o conhecimento que a Mind Master tem me dado, mas também o conhecimento que eu tenho colocado em prática com a equipe, né? Porque aquilo que eu recebo dos treinamentos que eu faço, eu aplico na prática, sabe, Duda? E quando eu aplico, eu não apenas estou entendendo uma coisa teoricamente, mas eu estou simplesmente colocando em prática e provando para mim que eu aprendi o conteúdo teórico. Então eu aprendo algo, pratico. Aprendo, no outro dia mesmo já coloco em prática. Então, nesse primeiro mês, nessa empresa que eu te falei que eu fiquei só observando, eu treinava e anotava. Treinava e anotava. No segundo mês, treino e aplico. Treino e aplico. E nos meses posteriores tem sido dessa forma. Aprendo e aplico. Então, é aquilo, né? Você precisa aprender e colocar em prática. Ah, Guilherme, mas eu não sou empregado, não trabalho numa empresa, não tenho experiência ainda. Vai fazer ação social, coloque em prática no seu dia a dia, na sua vida pessoal, faça um Kanban para você, da sua produtividade pessoal, da sua família, enfim. Crie um projeto de viagem e coloque o ágil para trabalhar. Show de bola, é bem isso mesmo, né? Já aprende um pouquinho ali no dia a dia, né? E Guilherme, o que você está querendo daqui para frente? Como que você pretende se preparar aí? Quais são os seus próximos desafios? Próximos desafios. Olha, o resultado tem sido muito legal na equipe de desenvolvimento nessa empresa. E aí os gestores, juntamente com o coordenador de marketing, me chamaram para poder implantar o ágil no time de marketing. Então, olha que legal. Traga para o marketing. Já quero saber mais para frente como é que vai ser isso. Vai ser o assunto para o segundo podcast. E aí já com certificações tiradas. Mas, Duda, tem sido um desafio porque é uma dinâmica muito diferente trabalhar com marketing, né? Assim, eu tenho tido surpresas, mas vejo que é necessário uma adaptação do Scrum porque talvez ele não caiba tão redondinho quanto é no desenvolvimento no marketing. Então, há um conceito do Agile Marketing que eu tenho estudado bastante. E assim, eu tenho lido muito, visto alguns vídeos e estou tentando implementar. Eu creio que é algo novo, começamos semana passada, mas eu creio que pelos próximos meses eu vou poder trazer um feedback para você. Esse é o desafio dentro da carreira, dentro dessa empresa. Na carreira fora da empresa, os próximos desafios são as certificações, né? Então eu quero fechar ser penta certificado, como diz o Denison, e poder ser um profissional reconhecido no mundo ágil, né, na comunidade ágil, como sendo alguém que também contribui para a comunidade. Que show! Parabéns aí por estar levando o ágil da TI para o marketing dentro da sua empresa. Muito, muito legal isso, cara. Muito legal mesmo. Cara, graças a Deus. Muito bom. E assim, para quem está aqui ouvindo a gente, para quem se inspirou aí um pouco em você, está querendo começar aí nesse universo do ágil, aplicar ágil ou se tornar um agilista, quais conselhos que você daria? Que dica que você daria? Olha, dicas que eu daria. Primeira coisa, você precisa consumir o maior conteúdo possível sobre o assunto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, já que tem tanta coisa gratuita disponível, vá consumindo todo o conteúdo da Mind Master aí no YouTube. Faça como eu, pegue o podcast, seja ágil, coloca para ouvir enquanto você vai para a academia, enquanto você vai correr, vai lavar vasilha, enfim, está no seu tempo morto, seja alguém que seja imerso nesse conteúdo. Encha a tua cabeça de agilidade. Foi o que eu fiz. Primeiro, segundo mês, eu mergulhei no assunto, mergulhei em vocês e dos conteúdos gratuitos na internet. Beleza. Então, eu me saturei com esse conteúdo. E aí eu comecei a colocar em prática. Então, você precisa se saturar do conteúdo, ouvindo no tempo morto, assistindo vídeos no seu tempo de lazer, em tempo morto. Plano de 90 dias, eu costumo dizer. São 90 dias em que você vai mergulhar de forma intensa. Ok? Feito isso, colocando em prática, seja na empresa que você está, Guilherme, não tem experiência. Faça projetos pessoais, aplique na sua família, em viagem, em projetos sociais, na igreja, onde for. Mas vai chegar um tempo, e logo ali na frente, depois do seu plano de 90 dias, que vai ser imperativo você adquirir um conteúdo pago e muito bem pago, porque na verdade é um investimento, e eu sou suspeito para dizer, mas eu super recomendo a Mind Master, o curso de formação Scrum Master, o Seja Ágil
o Netflix lá, Ou seja, o portal. O portal Seja Ágil. Já assisti metade dos vídeos, aí tem muita coisa, cada mês vai chegando mais e mais conteúdos, então essa é a minha recomendação, coloque em prática, seja humilde para aprender, olha, a gente aprende mais com os outros do que você transmite conhecimento, então muita humildade, e é isso, e o próximo passo são as certificações que você consegue com os simulados e o treinamento aqui do FSM, a formação Scrum Master. Show de bola! Bom, daqui uns meses já quero ser aqui contando como é que foi essa aplicação de ágil dentro da área de marketing lá, já quero ver os resultados, que tenho certeza que vão ser incríveis. E eu queria te agradecer, Guilherme, por ter participado aqui do nosso podcast, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí para passar um pouco da sua experiência para as outras pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigada, eu já vou me despedir aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, todo mundo que assistiu a gente, e vou deixar um espaço aí para você se despedir, fica à vontade. Foi um prazer enorme estar com vocês. Espero em breve estar de volta já com resultados das certificações, da implementação do Agile Marketing, que é o marketing ágil, que vai ser um super desafio, mas espero poder contribuir em breve com aqueles que acham que ágil é apenas desenvolvimento de software. Não, vai muito além disso, né? Então, foi um prazer, Duda, estar com vocês e até breve. Estaremos juntos, se Deus quiser. Vamos finalizar do jeito sempre, né? Um abraço. Um abraço Seja e ágil. seja ágil.